Fala, nerds, como é que vocês estão? E hoje uma breve crítica de A Única Saída, filme dirigido por Park Chan-wook e estrelado por Lee Byung-hun, que estreia no dia 22 de janeiro nos cinemas, com a distribuição da Marés Filmes em parceria com a MUBI Brasil. Park Chan-wook é um daqueles diretores cujo nome por si só já carrega um peso autoral difícil de ignorar. Ao longo de sua carreira, ele construiu uma filmografia marcada por extremos morais, um humor ácido e uma capacidade rara de provocar o espectador sem nunca entregar respostas fáceis. Em A Única Saída, o cineasta retorna a temas que atravessam sua obra, mas faz de maneira surpreendentemente mais direta e também mais acessível. Trata-se de um filme que dialoga com o grande público sem abandonar sua identidade, usando o absurdo como ferramenta para refletir sobre o mundo contemporâneo, especialmente sobre o trabalho, reconhecimento e também um descarte profissional. Aqui Chan-wook apresenta talvez sua obra mais indigestiva desde Old Boy, não porque suaviza suas ideias, mas porque as organiza em uma narrativa clara, guiada por um protagonista forte e por uma situação limite que cresce de forma quase inevitável. Ainda assim, essa acessibilidade não vem sem custos. Em alguns momentos, o filme perde o foco ao tentar dar conta de muitos elementos ao mesmo tempo. Mesmo assim, o saldo é amplamente positivo e confirma o diretor como um dos olhares mais interessantes do cinema atual. Desenvolvido ao longo de mais de 15 anos, A Única Saída nasceu com uma releitura do livro The Aches, de Donald Westlake, pensado inicialmente para os Estados Unidos, mas acabou encontrando na Coreia do Sul o terreno ideal para se desenvolver. Essa mudança não é apenas geográfica, mas também cultural. O filme absorve com força elementos da sociedade coreana, especialmente no que diz respeito à relação entre identidade pessoal e o sucesso profissional, algo profundamente enraizado naquele contexto, mas facilmente reconhecível em qualquer parte do mundo. A recepção da crítica nos festivais foi amplamente positiva, o que levou o longa a ser escolhido como representante da Coreia do Sul no Oscar de 2026. Em meio a concorrentes fortes no cenário internacional, o filme se destaca justamente por sua clareza narrativa e pelo equilíbrio entre a crítica social e entretenimento. É um trabalho que se apoia não apenas na reputação de seu diretor, mas que encontra força em uma história que conversa com ansiedades muito atuais. A narrativa acompanha Mensuu, um homem que construiu sua vida inteira em torno do trabalho. Durante 25 anos, ele foi um funcionário exemplar, premiado e reconhecido, vivendo confortavelmente ao lado de sua família. Essa estabilidade, no entanto, desmorona de forma abrupta quando a empresa em que trabalha é vendida para uma corporação estrangeira. A partir desse momento, Chan-wook construi o contraste claro entre o antes e o depois, usando essa quebra como motor dramático da história. Ao estabelecer com cuidado essa vida bem-sucedida, a casa confortável, os luxos cotidianos, o orgulho profissional, o filme faz com que a queda de Mensuu seja sentida com mais força. O desespero não surge apenas da falta de dinheiro, mas também da perda da identidade. Ele não consegue se imaginar fora daquele mercado, ao mesmo tempo em que vê as oportunidades desaparecerem com a chegada de grandes empresas e também de novas tecnologias. O filme reflete sobre como a promessa de estabilidade profissional é frágil, mesmo para quem faz tudo certo. Chan-wook não transforma essa crítica em discurso direto. Pelo contrário, ela aparece de forma visual e cotidiana, no cancelamento de assinatura de streamings, na venda do carro, na perda gradual dos símbolos de conforto. É nesse ponto que o filme encontra seu tom tragicômico. A decisão extrema do protagonista de eliminar seus concorrentes surge como um gesto absurdo, mas que carrega aqui uma lógica interna perturbadora. O riso que o filme provoca vem sempre acompanhado do desconforto, já que o espectador entende o desespero de Mensuu, mesmo sabendo que suas ações são moralmente indefensáveis. O grande mérito do filme está em como esse absurdo é conduzido. Chan-wook evita transformar a história em algo excessivamente sombrio ou até mesmo caricato. As tentativas desajeitadas de Mensuu, sua completa falta de habilidade para a violência e as situações improváveis que surgem pelo caminho, criam uma tensão curiosa entre o drama e o humor. Queremos saber até onde aquilo pode ir. Não porque concordamos com o protagonista, mas porque o filme nos prende à sua trajetória. Lee Byung-hun é essencial para que isso funcione.
Conhecido do grande público por Round Six, Akira entrega um trabalho muito mais complexo e também sutil. Sua atuação transita com naturalidade entre a confiança de um homem bem-sucedido, o medo diante da perda de tudo e o humor que não depende de falas, mas sim de gestos, olhares e também silêncios. Ele sustenta o filme com uma presença constante e também convincente, tornando crível uma situação que poderia facilmente soar forçada. No entanto, nem tudo funciona com a mesma precisão. Em alguns momentos, o roteiro se afasta do eixo principal para explorar subtramas familiares, que, embora ajude a ilustrar o caos emocional do protagonista, acabam diluindo o impacto da narrativa central. Relações paralelas e conflitos domésticos surgem mais como combustível para justificar as decisões do personagem do que como elementos realmente necessários. Isso cria a sensação de que o filme, por vezes, perde o foco e força na progressão da história. Essa é a principal contradição do longa. Ao mesmo tempo que se apresenta como o filme mais acessível de Chan-wook, ele ainda carrega excessos que dificultam uma fluidez maior. Ainda assim, esses tropeços não comprometem o conjunto, apenas impedem que o filme alcance um impacto ainda mais consistente. Por isso que para a única saída, eu dou nota 8. É um filme que equilibra crítica social, humor ácido e drama de forma inteligente, mesmo quando quase escorrega em seus próprios excessos. Park Chan-wook constrói uma narrativa que conversa com o público ao tratar de temas como competitividade, identidade profissional e também descarte humano, sem transformar isso tudo em um discurso raso ou até mesmo panfletário. O absurdo serve como espelho de uma realidade reconhecível, e o protagonista funciona como uma representação extrema de angústias comuns. Apesar de alguns desvios narrativos, o filme mantém o interesse do início ao fim, muito graças à condução segura do diretor e à atuação marcante de Lee Byung-hun. É um trabalho que confirma a maturidade de Chan-wook e mostra que a acessibilidade não precisa significar perda de identidade. Divertido, inquietante e provocador, a única saída se firma como um dos filmes mais interessantes desse início de ano e como um exemplo como o cinema pode criticar o mundo em que vivemos sem abrir mão de envolver o espectador. Mas eu quero saber de vocês aqui nos comentários, o que vocês acharam de A Única Saída? Curtiu a crítica? Deixa o like, quer mais críticas como essa? Considere se inscrever e eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.